Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu venho trazer um romance para o canal, porque faz tempo que não trago romances, hein? E digo mais, um romance japonês, como eu já havia prometido há pouco tempo atrás, em algum vídeo, que eu não lembro qual. Gente, e é um romance japonês contemporâneo e não clássico, embora o seu autor seja considerado assim um dos melhores da atualidade. Eu estou falando de Haruki Murakami e o seu O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Nome curioso, né, meus amigos? O Incolor Tsukuru Tazaki e os seus anos de peregrinação. Que história é essa? Gente, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não posso falar muito sobre esse livro. Então, hoje sim, pela primeira vez, o vídeo será curto. Eu não vou ler nenhuma passagem do livro, tá? Porque toda a história gira em torno de um mistério, um problema a ser resolvido, tá? Mas daqui a pouco eu chego lá. Qual que é a história? Aqui nós temos a história de um homem chamado Tsukuru Tazaki e os seus anos de peregrinação. Calma, não? É o seguinte, gente. Nós temos esse protagonista chamado Tsukuru Tazaki. É isso mesmo? É, Tsukuru Tazaki. E ele conta logo no início que quando ele era jovem, adolescente, ele fez uma amizade muito forte com 4 pessoas, 2 meninos e 2 meninas, ainda no ensino médio ali. Se conheceram por acaso e cada um deles tinha uma particularidade diferente. E todos eles eram muito amigos. Era um grupo muito fechado. Tão fechado que eles evitavam fazer coisas em dupla, em trio. Não, não. Tinha que ser os 5. Porque os 5 se complementavam. Acontece que esse grupo era curioso. Vocês viram a capa, né? Achei muito interessante essa capa. Nós temos 4 bolinhas aqui. Vermelho, azul, preto e branco. É porque os 4 coleguinhas do Tsukuru Tazaki tinham sobrenomes que faziam referência à cor. Cor vermelha, cor azul, os 2 meninos. Cor preta, cor branca, as 2 meninas. E o Tsukuru Tazaki? De novo essa moto? E o Tazaki? O Tazaki não faz referência a nada, a nenhuma cor, na verdade, tá? Porque o nome dele faz referência ao verbo construir. E isso é muito interessante. Gostei muito dessa característica na literatura do Murakami, que, aliás, esse é o primeiro livro dele que eu leio. Essa característica de fazer referências, metáforas, tá? Mas daqui a pouco eu chego a esse nome, construir. Porque eu mostrei a capa e vou mostrar de novo. Na verdade, aqui, né, faz a referência aos 4 personagens, mas o Tsukuru Tazaki tá aqui, ó. Outra bolinha cinza aqui, ó. O incolor, né? Por que incolor? Porque os amigos se chamavam pelas cores. Ou preta, ou branca, ou azul, ou vermelho, né? E o Tazaki? Não, o Tazaki é só o Tsukuru mesmo. E eles brincavam, não, você é incolor. Né? Uma brincadeira de leve. Mas, no fundo, ele se sentia mal com isso. Né? Pô, só eu sou diferente dos meus coleguinhas. Né? Só eu não tenho um sobrenome colorido. E mais, ele já é uma pessoa medíocre. E quando eu falo medíocre, é no sentido de mediano.
ele era mais ou menos em tudo. Então, no esporte não era ruim nem bom, na hora de se expressar não era nem ruim nem bom. É uma pessoa mediana, uma pessoa morna, uma pessoa cinza, assim como a capa. Né? E isso pode desagradar um pouco, né, ao leitor. Porque a gente gosta de pessoas extraordinárias. A gente gosta de personagem diferenciado. E o Tazaki é uma pessoa muito comum. Né? Muito bem. Então ele tinha essa amizade aí com os colegas, muito fechado. Mas quando todo mundo termina o ensino médio, as pessoas têm que trabalhar. Ou tem que pelo menos estudar. Né? Acontece que os 4 amiguinhos continuam na mesma cidade natal. Só o Tazaki que vai estudar em Tóquio. Então assim, já ficou um pouco diferente assim a situação, né? Ele já se distanciou, mas ainda assim, sempre que dava, ele voltava, se encontrava com os amigos, saíam, era aquela alegria. Até que um dia ele procura os colegas e ninguém responde. Parece que todo mundo está fugindo dele. E ele tenta contato e os pais falam, não, saíram. Né? Saíram, toda vez saíram. Né? Ninguém o responde mais. Até que um dos colegas entra em contato e fala assim, não nos procure mais. Nós não queremos manter contato com você. Ué, mas o que eu fiz? Você sabe. Como assim? Eu não sei de nada. Né? Repense suas ações. Que é isso, meus amigos? Todo mundo rompeu com o Tsukuro Tazaki. E ele, que era uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre, uma pessoa assim, não extraordinária, ele não foi atrás dos fatos. Ele simplesmente aceitou. Meus amigos. Então assim, isso causou um grande trauma nele, tá? Porque ele ficou por 6 meses em depressão, só pensava em morrer. Ele não tinha amigos, ele só tinha aqueles 4 amigos. E os 4 romperam com ele de uma vez. Ele estudava em Tóquio, ele estudava para ser engenheiro, porque assim, olha que interessante, assim como o nome dele tinha construção, construir no sobrenome, o sonho dele era construir estações de trem. E isso também é simbólico, né, meus amigos? Porque eu já falei aqui em várias ocasiões que automóveis, meios de transporte são não lugares. Representa uma passagem. E o trem é mais um desses. E ele quer construir estações de trem. Ao mesmo tempo, a estação, né, é aquela parte parada, não é o trem em movimento. E digo mais, ele, por mais que fosse um construtor de estações, tem uma passagem do livro que ele fala assim, na verdade, eu construo menos do que eu reparo. Na verdade, ele faz mais reformas do que construções. E isso também é interessante. Por quê? Esse personagem, ele ficou traumatizado com essa questão dos amigos que o abandonaram. Ele nunca superou isso, de fato. Ou seja, ele precisa se reconstruir, assim como ele reconstrói estações de trem para ir justamente de um lugar para o outro. Porque, na verdade, o Tsukuro Tazaki está preso do passado. E não sou eu quem estou dizendo isso. É a atual namorada dele. Ele encontra uma moça 16 anos depois. Ele se relaciona com essa mulher. E ao contar essa história para ela, ela diz, Tazaki, é o seguinte, eu percebo que você não curou essa ferida totalmente não. E eu acho que para a gente ter um bom relacionamento entre nós, você precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo antes disso. Eu te dou total apoio e ajuda se você quiser, se você precisar, para entrar em contato com essas pessoas e saber por que você foi excluído. Porque assim, só de você falar, a gente já percebe que a situação não está bem. Você acha que superou esse trauma, mas você não superou. E eu quero me relacionar com quem está de bem consigo mesmo. Então vá atrás dessas pessoas, descubra por que te excluíram
Já faz 16 anos e você está remoendo essa história. E ele, então, vai. Então, assim, eu não posso falar mais do que isso, tá? Porque tem um mistério aí e vocês têm que ler, tá? O que eu posso dizer é que este é um livro sobre identidade, a busca por identidade. Porque a gente já viu, Tsukuro Tazaki acreditava ser incolor. Ah, eu sou mais ou menos em tudo, eu não tenho um brilho próprio. Depois as pessoas vão falar, não, você é diferenciado sim. Cada pessoa tem a sua particularidade. O seu próprio sonho é construir estações. Isso é uma coisa que tem que ser valorizado. Porque na vida real, na vida prática, pragmática, a gente precisa dessas pessoas que fazem coisas invisíveis, incolores. Construir estações de trem, construir asfalto, construir o que quer que seja. A gente precisa dessas pessoas. Elas são importantes, por mais que sejam invisíveis. Tá? E mais, né? O personagem, ao buscar entender o que aconteceu no seu passado, ele entende melhor o próprio presente. Por quê? Eu disse que ele está se relacionando com a moça. E ele fala para ela, então, eu já tentei me relacionar com outras mulheres, mas a gente nunca foi para frente. Ela fala, mas por quê? Bom, não foi culpa minha, tá? Mas também não foi culpa delas. Então o que está acontecendo aqui? Né? Na verdade, meus amigos, o Tsukuro Tazaki, no fundo, intimamente, psicologicamente, por ter sofrido esse trauma de ter sido abandonado por 4 amigos ao mesmo tempo, no presente não consegue se relacionar com ninguém. Ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de acreditar que vai dar certo, porque no passado deu errado. Era uma amizade muito legítima, de repente acabou. No fundo, ele tem um medo de ser abandonado também. De novo, agora por uma mulher. E mais, tem um momento aqui que ele fala assim, para essa futura namorada, que ele está conhecendo ainda. Então, depois desses 4 amigos, eu só tive uma amizade. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele gostava de fazer natação e ele encontrou um rapaz que treinava mais ou menos no mesmo horário, treinava mais ou menos no mesmo ritmo, ou seja, alguém que está em sintonia com ele. Curiosamente, esse rapaz, que ele fez uma amizade muito forte também, também tem um sobrenome com cor. Acontece que um dia, esse amigo, ele era mais jovem, os dois estudavam na mesma faculdade. Também sumiu, sem dar explicação nenhuma. Ele falou, não, eu preciso visitar os meus pais, que são lá do interior do Japão, e eu vou lá. Se despedem, normal, só que o camarada nunca mais aparece. Ele fala, poxa, mas o que é isso? É uma sina? É o meu destino ter pessoas ao meu redor que me abandonam? E a gente pensa de novo na figura do trem. Meus amigos, o trem que leva embora, cada um para o seu destino. Mas o trem também pode trazer de volta, hein? Mas então, ele teve essas 2 experiências, né? Os 4 amigos que o abandonaram e depois mais um amigo que também sumiu, não explicou nada e ficou por isso mesmo. E na vida tem muito disso. Né? Então, ele ficou com receio, com medo de se relacionar com os outros. Ele ficou uma pessoa muito fechada. E é por isso, né, que as novas relações dele não dão certo. Então, assim, entender o passado ajuda a entender o presente e a projetar um futuro melhor. Que é o que a moça faz. Vá atrás dos seus ex-amigos, descubra, depois a gente conversa. Tá? E eu não vou falar o que foi que aconteceu. Eu vou deixar para vocês essa deixa. Mas é possível pensar em uma outra ocasião também. Ele foi o único amigo que saiu da cidade natal. Foi para Tóquio estudar. A gente pode pensar em quantas vezes
Na vida acontece de quando a gente vai atrás do nosso próprio caminho, e de novo, pense na figura do trem, do trilho do trem. As pessoas ao redor não veem com bons olhos, por mais que sejam amigas. Acontece disso, meus amigos. Então assim, não é esse o motivo, tá? Que as pessoas romperam com ele. Mas poderia ser. E talvez, no fundo, também seja. Mas eu não vou falar mais nada. Vou encerrar o vídeo. Né? Essa é a história. Gostei, tá, de ler O Incolor, Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação. Inclusive essa capa é muito boa, meus amigos. Eu já falei aqui da questão das cores, que são os 4 coleguinhas. O Tazaki que está aqui no cantinho. Ó. E aqui, ó, vocês estão vendo uns riscos? São trilhos. São linhas de trem. Então assim, tudo a ver. E sem contar essa capa cinza como a personalidade do nosso Tsukuro Tazaki. Uma pessoa mediana em tudo que faz. Tá? Um livro muito interessante, escrito numa linguagem muito simples, você lê assim rapidamente. Tem toda essa questão do mistério. O Murakami, ele já é conhecido por isso, né? É mistério, ele trabalha muito com a questão onírica dos sonhos. Inclusive, aqui tem um sonho medonho, meus amigos. O Tazaki, ele tem um sonho que vive se repetindo. Um sonho erótico. Tá? De novo essa moto. Um sonho erótico. Acontece que ele tem um outro sonho depois que eu não gostei nada. E eu não vou falar qual que é. Tá? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas, ao mesmo tempo, sonhos a gente não controla. Né? Então assim, pode acontecer. Mas eu não gostei de ler. Então assim, ele trabalha com essa questão onírica dos sonhos também, né? O Murakami, ele também é conhecido por suas pitadas de nonsense. Né? Coisas que não se explicam. O próprio desaparecimento do colega que ele fez anos depois na faculdade, sumiu de repente e não apareceu mais. Assim, você fala, mas e aí? Né? O final também, né? Eu vou dar aqui, não é spoiler não, tá? Mas assim, o final fica em aberto, tá? Tem uma pessoa aí que eu não vou falar quem é, que ela fala assim, a gente vai se ver, eu vou te dar uma resposta. E o livro acaba e não tem esse encontro. Aí você fica assim, e aí, mas será que vai acontecer ou não? Né? E eu vou deixar para você ler também. Mas termine aberto, tá? Não vou falar quem é, o que é, tá? Mas eu falei assim, pô, e aí? Então assim, gostei de ler um livro, não me arrebatou assim, meu Deus, se tornou um dos meus escritores preferidos do Japão. Porque, por exemplo, quando eu li Uma Questão Pessoal, do Kenzaburo Oe, livro sobre o qual já fiz vídeo aqui no canal, tá? E eu fiquei assim, nossa, mas aquilo me provocou muitos sentimentos. Quando eu li Vida à Venda, do Yukio Mishima, que aliás já tem vídeo aqui no canal, eu terminei o livro desesperado. Tá? Agora, esse livro aqui eu gostei, foi prazeroso de ler, recomendo que leiam. Acho que é uma boa porta de entrada para a literatura do Murakami, que muitas pessoas não gostam por conta desses motivos que eu falei. Tem muita questão nonsense, onírica, esse mistério. Uma outra característica dele é essa questão erótica também, que aparece muito nos livros. Tá? Eu fiquei um tanto chocado, viu, gente? Com o que é descrito aqui. Uma outra característica do Murakami é trabalhar muito com música, porque ele é um grande entendedor. Tá? Para quem não sabe, antes de ter a sua carreira literária, ele era dono de um bar de jazz. Então assim, a música é muito presente
nos livros do Murakami. Inclusive, os seus anos de peregrinação têm a ver com uma música que é mencionada 1000 vezes aqui. Uma das meninas, ela tocava piano. E ela tocava muito uma música que era Os Anos de Peregrinação. Se eu não me engano, de um artista chamado Liszt. Eu não sei direito, tá? É música clássica. Eu sou do metal. Então assim, essa música permeia todo o livro, meus amigos. Então assim, são características do Murakami. E esse livro aqui, ele é muito realista até, tá? Não tem tantas coisas assim surreais, tirando os sonhos. Tem uma passagem aqui que um personagem conta uma história de uma pessoa que o pai dele conheceu e que tinha uma questão mística de um saquinho que ele colocava em cima do piano também, e etc. Mas assim, é tranquilo. Não é nada de outro mundo não, tá? Ah não, tem um personagem lá também que fala assim, então, eu consigo enxergar uma aura ao redor das pessoas, né? Mas é tranquilo, tá? Tem nada sobrenatural não. E é isso, meus amigos. Essa foi a indicação. Falei que o vídeo ia ser curto. Tô vendo aqui, ó, 20 minutos de vídeo. Que é isso? Né? E olha que eu nem li nenhuma passagem. Mas essa é a indicação de hoje. O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Romance de Haruki Murakami. Um dos escritores mais prolixos da atualidade lá do Japão. Tá? Gostei da leitura. Recomendo. Pretendo ler mais coisas do Murakami. Muito mais coisas, aliás. E é isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Muito obrigado e até a próxima. Vou te dizer sobre a primeira vez que eu ouvi falar em Haruki Murakami. Estava eu, Carlos Siqueira, andando pelo centro de Ribeirão Pires. E aí tinha uma feira de doação de livros. Cada pessoa só podia pegar 2 livros. E lá eu me deparei com uma obra do Murakami. 1000Q84. Ou 1Q84. Eu não sei, né? Parte 1 e 2. São 3 livros. Né? Algumas pessoas consideram a obra-prima do Murakami. Faz referência a 1984. Né? Aliás, 9 em inglês fala kill. Kill, que é a pronúncia do que em inglês. Pois bem, e aí eu olhei 1Q84, Haruki Murakami. Carlos Siqueira é uma pessoa que vem do clássico. Né? Eu conheço os escritores assim tradicionais do Japão, pelo menos por nome, né? Um Osamu Dazai, um Akutagawa, os Nobel, Kenzaburo Oe, qual é o nome do outro lá? Yasunari Kawabata. Conheço essa galera aí. Aí eu vi Haruki Murakami, nunca ouvi falar nesse cara. E lá estavam parte 1 e 2, livraços dessa grossura. Mas eu não peguei. Eu peguei o quê? Essa de Queiroz. Depois eu me arrependi.